Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente. Eu sou a Arene Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, pra gente dar continuidade a essa nossa temporada, a gente tá aqui com novas pessoas pra falar um pouquinho mais sobre quântica e ver um pouco mais sobre a quântica. Então, se apresente pra gente, por favor. Olá, pessoal. Sou o professor Roberto Menezes, atualmente chefe do Departamento de Física aqui do Instituto Federal da Bahia. Sou formado em Física, licenciatura e bacharel, licenciado e bacharel. E fiz minha pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado na Universidade Federal da Bahia na área de cosmologia. Bom, no mais, sou casado, tenho 6 filhos, as pessoas se surpreendem geralmente com essa informação. E atuo aqui no IFBA já há 15 anos, falei 15 anos brevemente, dia 15 de outubro, dia do professor, quando eu começarei aqui eu completarei 15 anos de casa, né? Professor, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter participado da Semana Quântica. E, assim, pra gente poder começar, a maioria dos convidados que tem vindo pra cá agora nesse pós-Semana Quântica, no TBT, é muito pra falar sobre suas pesquisas. E aí vem o nome do quadro, que é a Pergunte ao Cientista. E uma das coisas que eu fiquei muito curiosa é porque o senhor começa com uma área e hoje em dia ministra a matéria de mecânica quântica. E aí eu queria saber como foi que surgiu esse interesse todo pela área que o senhor estuda, que fez mestrado e tudo mais. Então, por favor, conte pra gente a área e também como surgiu o interesse por essa área. Queria agradecer inicialmente a Yane pelo convite novamente de estar aqui. Agradecer a professora Rafaele também pelo convite de participar, né, da Semana Quântica, que foi belíssima. Parabenizar você, toda a equipe organizadora. Foi um evento realmente espetacular. Não deve nada a nenhum evento de outra universidade, realmente. Movimentou bastante gente, especialmente os alunos. Foi muito legal. Trouxe pesquisadores de fora, que é bem importante, né? Bom, agradecer então e parabenizá-los. Bom, minha história Bom, primeiro a história na física, né? E, curiosamente, eu não comecei minha graduação em física, comecei minha graduação em ciência da computação. No transcorrer do curso, fui me apaixonando pela física. Eu, no ensino médio, eu não tive física. Eu vim de um curso técnico, onde na época não existia o técnico e o médio conjuntamente. Era cada um uma coisa. Era só o técnico. Então você precisava fazer... Acho que até o primeiro ano você tinha as matérias mais propedêuticas, aquelas matérias mais gerais. Sim. Mas depois, segundo, terceiro ano, era a coisa mais afunilava. Acabei caindo em ciência da computação, só que no curso, resumindo, comecei a gostar de física. Alguns professores incentivaram também, bons professores eu tive de física na UFBA. E aí eu fiz a migração internamente mesmo para física. Dentro do curso de física, quando cheguei na matéria de física 4, aí minha segunda paixão foi a relatividade. Aí eu perguntei ao professor, eu quero trabalhar com relatividade. Quem aqui trabalha? Aí fiz minha iniciação científica com o professor Ricardo Miranda em relatividade. Bom, e aí eu queria continuar meus estudos em relatividade. E então, aí eu fui procurando um professor lá que trabalhasse com algo semelhante e caí com o professor Saulo Carneiro. E aí, só que ele não trabalhava com relatividade propriamente dita, mas com cosmologia. Né? E cosmologia envolve tanto relatividade especial, mas muito mais relatividade geral. Eu falei, é isso aí que eu quero mesmo. Tá dentro do que eu quero. Tá dentro do que eu quero. Só que eu não sabia nada de cosmologia, porque não é uma matéria que se vê na graduação. Sim. No máximo, você ouve, alguns professores dão alguma pincelada, especialmente os da área, sobre radiação cósmica de fundo, expansão do universo, etc. Mas assim, muito por cima, que é alguma área da física muito específica. Sim. Então foi aí que eu adentrei na cosmologia. Foi por meio da busca de estudar mais relatividade. E aí fui estudar relatividade geral, que é a ferramenta para a cosmologia. Professor, o que o senhor falou é uma coisa muito real, que inclusive a gente vê aqui no IFBA. Tem muitas matérias que são para... Aqui a gente só tem licenciatura, mas por exemplo, na UFBA é licenciatura e bacharelado. A gente não tem matérias como cosmologia dentro da licenciatura, porque mesmo que seja uma área muito específica, é uma área interessante, é uma área de conhecimento que, assim, físicos que estão sendo formados deveriam ter conhecimento. Mas a gente não tem. E aí a gente fica nessa situação de esperar que um professor, ou seja uma matéria extra, uma matéria, enfim, extraordinária que surja, ou um professor que seja da área e pincele por cima, como o senhor mesmo falou. E aí que vem uma questão. Os seus estudos, eles incluem modelos cosmológicos, enfim, eles incluem essa parte essa vertente. E aí eu queria saber como é que isso desenvolve, se o senhor podia explicar pra gente como é esse processo, como foi o processo de estudo e também o que essa área vem a dizer pra gente. Pronto. Quanto ao modelo anisotrópico, bom, essa palavra difícil, né? Sim. O que é um anisotrópico? Basicamente, um anisotrópico é um não isotrópico.
tá? Então a gente usa o termo anisotrópico para dizer que é não isotrópico. Usa o A como o prefixo para Exatamente, dar a negação, negativa. negação, exatamente. Que aisotrópico fica feio, né? Aí a gente coloca um Nzinho ali e fica anisotrópico. Pra Não, ficar mais bonitinho pra se falar também. Bom, então precisamos entender o que é isotropia primeiro, né? Isotropia é uma propriedade que achamos, né, que acreditamos que o universo possui, de não ter direção privilegiada. O que isso quer dizer na prática? Bom, se eu pegar um telescópio e apontar aqui nessa direção e fazer alguma medição de algum parâmetro das galáxias, apontando nessa direção, apontando naquela direção, ou seja, se eu for pegando telescópios e apontando qualquer direção arbitrária do universo, eu espero enxergar ou medir as mesmas propriedades. Isso quer dizer isotropia. Ou seja, não há uma direção privilegiada na qual eu aponto o universo e vejo, por exemplo, um grande vazio. Ou aponto e vejo uma grande concentração. Então, a gente acredita então que o universo em grandes escalas, isso em largas escalas de mais de 300 milhões de anos-luz, ele apresenta um aspecto isotrópico. Problema, como provar a isotropia se o que eu enxergo do universo é isto aqui, né? Ou seja, a gente enxerga muito pouco do universo. Bom, esse é um problema. Isso é um dos problemas. Existe a radiação cósmica de fundo, mas depois a gente pode talvez tocar nesse ponto, se for necessário. Mas existem indícios dessa isotropia, tá? Só que aí vocês têm sempre o advogado do diabo, né? Quem não sabe o que é advogado do diabo, o termo advogado do diabo significa aquela pessoa que você tem o status padrão e ela vai procurar as lacunas, né? Na Igreja Católica, o advogado do diabo é aquela figura que tem um candidato a santo e ele vai caçar o passado negro daquela pessoa. Sim. Vai catar, porque tá todo mundo ali, maravilhoso, não sei o que, depois que morre todo mundo vira santo, né? Então ele vai catar os podres, vai caçar realmente. Vai caçar ali o que fez de bom e o que fez de ruim. Isso, então, principalmente de ruim. Exatamente. Então, o meu trabalho é mais ou menos o papel de um advogado do diabo. Ou seja, de procurar lacunas na isotropia. Pô, será que realmente é isotrópico? Né? A isotropia é necessária para que façamos cosmologia. Sim. Por quê? Porque como a gente não consegue ver muito além do que os telescópios conseguem alcançar, nós temos que intuir como é o universo. A gente tem que intuir que naquela galáxia que não conseguimos enxergar, as leis da física são as mesmas que as nossas aqui. Tá? Que tudo funciona da mesma forma que funciona aqui na Terra. Eu costumo dar um exemplo disso aí, que é o drama da drama da cosmologia, que é um drama similar ao que acontece na quântica. Porque também na quântica a gente não consegue enxergar. Só que na quântica você consegue fazer experimentos. Agora na cosmologia. Ver, entre aspas, o que está por dentro da matéria. A cosmologia você não consegue fazer experimento com... Não dá para pegar o universo e fazer um experimento com o universo. Deixa eu ver aqui, botar isso aqui no laboratório. Vamos medir aqui como é que você tá, vem cá pra te medir. Não tem como. Exatamente. Então a gente tem que intuir que nas regiões que nós não alcançamos, o universo é similar, o comportamento do universo, as leis, é similar à região que nós enxergamos. Sim. Aí eu costumo dar sempre para fazer a seguinte analogia, né? Que o pessoal entende bem. Eu moro aqui num condomínio, é como se eu tirasse eu tivesse a amostra do planeta inteiro pela amostragem dos meus vizinhos. Então eu faço uma estatística no meu condomínio ali e vejo, pô, os meus vizinhos, a maioria tem carro na garagem, etc, cor de pele, etc, faixa salarial, pronto, daqui eu tenho uma amostra de todo mundo, o mundo todo é assim. Então, assim... Uma faixa um pouco pequena. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos o que a gente faz com cosmologia. Estou exagerando um pouco, porque, repito, não é totalmente arbitrário, tá? Existe evidência da isotropia, mas é mais ou menos o que a gente faz. Isso chamamos de princípio cosmológico. É que em largas escalas o universo é homogêneo e isotrópico. Então, isso é um princípio. Como todo princípio na física, é um ponto de partida. É um axioma que assumimos para estudar o universo. Sim. O senhor tocou antes em um outro ponto. A questão da radiação cósmica de fundo que eu falei. É isso, exatamente. Explica pra gente o que é isso. Que o senhor tocou nesse tópico, eu falei, nossa, é uma coisa que assim, eu ouvi, mas algo muito distante. Então, algo que eu queria que o senhor explicasse pra gente. O que acontece? A principal evidência da isotropia que nós temos é nos dada pela uma radiação que é chamada radiação cósmica de fundo. Ela foi teorizada, né? Ela foi imaginada por um físico, na verdade foram 3 físicos, né? O principal deles, não, assim, o que leva a fama é o George Gamow, russo. E ele mais 2 físicos, cujos nomes agora me fogem, mas eles então intuíram que existiria, que o universo... Bom, antes de Gamow, o padre George Lemaitre e Friedman haviam chegado às soluções das equações de Einstein com expansão.
Inclusive, antes do próprio Hubble descobrir a famosa lei de Hubble, que diz que o universo está expandindo. Né? Hubble descobriu essa lei observacionalmente, medindo distância de galáxias e velocidade de galáxias. Sim. Antes dele, Lemaitre e Friedman já haviam encontrado matematicamente soluções com expansão da métrica do universo. Solução das equações de Einstein com expansão. Bom, e o que acontece? Tudo que expande veio de algum lugar, ou seja, houve muito pequeno. O Lemaitre chamou de átomo primordial. Então, ele intuiu que todo o universo, lá no passado muito distante, nós dizemos hoje em torno de 13,8 bilhões de anos, estava tudo que existe no universo concentrado em uma pequena partícula, em uma pequena região do espaço. E de repente isso começou a se expandir num Big Bang, uma grande bang, né? Uma grande explosão. Sim. Né? Abrindo parênteses, curiosamente, esse termo grande explosão, que acabou ficando, foi utilizado como sátira, né? Ridicularizando a teoria. Essa teoria do Big Bang, da grande explosão. Eu acho que nem a... E acabou pegando. Que nem a partícula de Deus, que não era pra ser esse nome e acabou se popularizando e ficando esse nome. Isso, que aí foi pejorativo, mas acabou ficando, né? Sim. A teoria do Big Bang. Da grande explosão. E, bom, o que é que acontece isso? Só que, dessa expansão, Gamow intuiu que se realmente houvesse expansão, haveria uma radiação, que seria um fóssil dessa expansão, que é a chamada radiação cósmica de fundo. Bom, explicar isso em poucas palavras não é complexo, mas basicamente a gente imagina, falando de quântica novamente, né, a gente vai sempre trazer a luz. Um paralelo. A radiação é feita de fótons, né, pode ser entendida como composta por fótons, partículas de luz, aspas, tá? Tentando trazer uma linguagem bem simples. Essas partículas, no universo com um volume muito pequeno, essas partículas estão toda hora, a todo momento, interagindo com outras partículas, elétrons, prótons, etc. Então, átomos não se formam. Você tem um grande plasma ali primordial. Sim. Um plasma é o quê? Você tem partículas positivas, partículas negativas, mas elas não estão ligadas formando átomos. Por que não estão ligados? Que o próton vai capturar o elétron para formar o hidrogênio, vem um fóton lá e pá! Dá uma porrada nele e joga para longe. Então, você tem um plasma. Só que chega um momento em que isso vai expandindo, essa energia vai diminuindo, as distâncias vão aumentando, e chega um momento então que o primeiro próton começa a capturar o elétron. O fóton já não tem energia suficiente para arrancá-lo dali. Então esse fóton agora está livre. Então este momento que isso ocorre, nós chamamos de recombinação, e esse fóton que ficou ali é o resíduo, ele está vagando pelo universo até hoje. É o que nós detectamos como sendo a radiação cósmica de fundo. É essa radiação. Então é onde maximamente conseguimos chegar no universo. Maximamente, salvo engano, 100 mil anos, são 100 mil anos, mais ou menos. Tá? Então, é onde maximamente distante conseguimos chegar no universo. E ver o universo. Então, quando nós olhamos para... Então, essa radiação cósmica foi postulada, não, mas foi intuída, né? Foi proposta por Gamow e colaboradores, né? E ele, inclusive, ele estimou qual seria a temperatura dessa radiação em torno de 3 kelvins. Então estava aí no campo teórico, mais uma vez um modelo teórico, e ninguém tinha observado essa radiação. Sim. Até que 2 radioastrônomos, chamado Penzias e Wilson, dos Estados Unidos, eles estavam trabalhando com fontes de rádio extragalácticas, e a antena deles parecia um grande orelhão, um negócio bem estranho a antena, que eles viram que para onde eles apontavam no céu, havia um ruído de fundo que eles não conseguiam eliminar. Testavam conectores, você trabalha aqui com coisa, você sabe, sim, eletrônica. Tinha um ruído que eles não conseguiam eliminar e trocavam conectores e tentavam aqui. Chegaram à atitude desesperada de subir na antena, porque a antena era uma cavidade, parecendo uma orelha mesmo, um orelhão, e limpar o cocô do pombo, achando que tinha alguma interferência de cocô de pombo ali. Porque eles não conseguiam eliminar esse ruído. Até que eles tiveram contato com um artigo que falava dessa radiação. Aí eles descobriram a radiação cósmica de fundo. E eles, de fato, haviam descoberto a radiação cósmica de fundo acidentalmente. O que você achava que era um erro, na verdade não exatamente. Era um erro. E aí foi descoberta essa radiação. Então essa radiação hoje, para nós, é a principal evidência da isotropia do universo. Por quê? Porque quando você pega um telescópio e foram lançados o COBE, o WMAP e o Planck, telescópios espaciais, cada um para medir a temperatura dessa radiação, medir as propriedades dessa radiação. E quando você vê, eles têm uma isotropia muito grande. Nós damos de 10 a menos 5. O que é isso? A diferença de temperatura de 2 pontos do universo não excede a 10 a menos 5, 1 sobre 100 mil. Fator de 100 mil. A diferença relativa de 2 pontos de temperatura. Então essa radiação é altamente isotrópica.
Então essa isotropia da radiação que nos dá justamente as evidências da isotropia do universo. É a principal fonte de evidência dessa isotropia. Porém, ela possui pequenas flutuações de temperatura, essas de 10 a menos 5, que são extremamente importantes para explicar, por exemplo, por que existem galáxias. Por que o universo não é totalmente homogêneo e isotrópico. Existem concentrações de matéria, como as galáxias ou aglomerados de galáxias. É explicado por essas pequenas flutuações. Professor, agora sim, o senhor está falando algo que eu tive pouco contato. Novamente, eu tive pouquíssimos contatos. Mas é uma área que, querendo ou não querendo, aproxima o aluno da física. E aí é uma coisa que eu queria perguntar. Duas coisas que eu queria perguntar para o senhor. A primeira, como o senhor faz essa aproximação dos alunos? Porque eu acredito que, uma vez que o senhor já atuou dentro da educação básica também, como o senhor aproxima essa temática da educação básica, como o senhor transmite isso para eles? Porque quando a gente fala da parte técnica, existem coisas que não dá pra você falar de uma outra forma. Você não pode explicar, por exemplo, fazendo um paralelo com mecânica quântica. Você não tem como explicar o que é superposição sem usar a palavra superposição e ter que, a partir dessa palavra, dar uma conceituação, fazer a definição dela e a partir disso trabalhar. Então, como o senhor trabalha isso, ou trabalhou já, eu venho trabalhando, a temática da pesquisa do senhor dentro de sala de aula? Muito boa essa pergunta. Isso é muito legal. O Feynman tem uma frase famosa, acho que vocês devem conhecer, que diz que você sabe que entendeu algo de fato quando você consegue explicar para uma criança. Sim. Né? É famosa essa frase dele. E de fato, eu acredito isso plenamente. Ao preparar, por exemplo, minha palestra sobre a PR, eu sabia que meu público seria diverso. Teriam alunos de graduação, mas que não viram quântica, alunos de ensino médio e, eventualmente, pessoas que estão em casa completamente leigos, que estão assistindo ali ou que vão assistir em algum momento, ter contato na pesquisa, etc. Vão chegar ali. Então, o que eu fiz? Bom, vou estudar o assunto. Preciso, primeira coisa, antes de qualquer coisa, você estava falando de física antes, professor, etc. Então, assim, o professor de física, antes de qualquer coisa, você sabe física. Muito bem física. Se você sabe bem aquilo que você vai ensinar, passar, transmitir para qualquer nível, se torna muito mais fácil. Isso eu tenho da minha própria experiência. Se você domina, é mais fácil você fazer a transposição didática para qualquer nível, seja fundamental. Vou te dar um exemplo. E depois eu respondo propriamente na questão da graduação. Fui convidado a dar aula de astronomia a uns alunos do fundamental, 5º ano. Nessa aula, um aluno perguntou alguma coisa, não lembro exatamente como chegou, mas eu citei assim, que o universo tem 14 bilhões de anos. Alguém perguntou, eu citei, não lembro exatamente o contexto, mas falei, aproximadamente 14. Aí vem sempre a pergunta, como é que sabe? Quem foi que mediu? Quem que tá vivo há tanto tempo? Quem mediu, exatamente, que estava lá para ver. Deus disse, revelou, né? Bom, aí eu fiz a seguinte analogia. Pega um carro, andando na rodovia a 100 km por hora. Suponha que esse carro tenha saído da posição 0 e agora esteja no quilômetro 200. Pergunta, quanto tempo esse carro está viajando? Responderam 2 horas. Opa, então significa que se você sabe a posição do carro hoje, posição 200 km da rodovia, e sabe sua velocidade, você consegue retroagir no tempo e saber onde é que ele estava há 2 horas atrás. Então, pronto, respondi a pergunta, claro. Que analogia, viu? Simples, que todo mundo é capaz de entender. Sim. Claro que, aí eu falei, claro que, no caso da cosmologia, a coisa é muito mais complexa. Mas o princípio é uma equação do movimento. Então eu olho para as galáxias hoje, meço as velocidades de expansão, as taxas de expansão dessas velocidades, tem um modelozinho matemático que me dá, a grosso modo, a posição em função do tempo, que é o fator de escala em função do tempo. Bom, então se hoje está assim, quando o tempo for 0, quando é que o tempo foi 0, na verdade? Quando você consegue voltar para ver onde as distâncias eram nulas. Sim. Então, grossissimamente falando, é isso. Então, assim, você vê que é possível, quando você domina aquele assunto, você consegue trazer, claro, você tem que trazer também ferramentas do seu público consiga compreender. Então, o movimento de um carro na rodovia. Você contextualiza para aquele público específico. Exatamente. No caso da cosmologia para os alunos de graduação, eu toco nesse ponto, especialmente quando eu sou professor de física moderna, em alguns momentos. Eu falo, por exemplo, quando a gente fala de redshift, a gente fala de efeito Doppler relativístico. Eu vou, inclusive, dar essa aula por esses dias. Efeito Doppler relativístico. E aí, uma explicação do efeito Doppler relativístico foi justamente medir a velocidade de recessão das galáxias, a velocidade de afastamento. Você mede pelo efeito Doppler. Né? O efeito Doppler, para quem não sabe, é aquele efeito que uma ambulância vai chegando de você, faz...
Você consegue ver a ondulação do som. Você vê o som se distorcendo à medida que aproxima e se afasta. Com a luz acontece algo similar, só que a luz, ela muda. A questão da luz é a frequência. A frequência do som nos dá o agudo e o grave. Sim. A frequência da luz nos dá a cor, grosso modo, né? Então, o violeta é mais a frequência maior, aspas, mais agudo. Vermelho é a frequência menor, mais grave. Aí, mais uma vez, eu estou usando a analogia com o som, que é algo que as pessoas tenham consciência para poder explicar o que é a luz, né? Sim. Então, quando a galáxia se afasta, ela fica com a frequência menor. Ou seja, a luz que vem dela fica mais vermelha. E a gente então consegue medir essa velocidade de afastamento por esse princípio, medindo o redshift. Que é relativamente fácil fazer isso. Tá relativamente fácil, não é nada muito rebuscado, entende? Tecnicamente falando. Então, basicamente isso. Então, aí quando eu falo por exemplo, de efeito Doppler, aí eu faço uma aplicação e contextualizo no Hubble, falo um pouco da expansão cósmica, né? Aí eu começo a falar um pouco de cosmologia nesse contexto. Que é também na matéria de física moderna, que é a matéria também propícia, porque física moderna trata da física moderna, da física contemporânea, dos pontos de física mais avançados, né? Então eu faço, por exemplo, nesse momento eu falo sobre isso. Em outro momento, quando eu falo do princípio da incerteza, eu falo de buracos negros, da radiação Hawking, né? Da flutuação quântica de vácuo, da energia de vácuo. Então, que também tem a ver, tem relações com a cosmologia também. Então a gente tenta inserir esses tópicos da minha área, especificamente, nos momentos que cabem, né? Os ganchos que dá para colocar, vai fazendo. Em gravitação também, a gente pode falar do princípio da equivalência, por exemplo. Quando se fala de gravitação. Tá? Então dá para falar também do princípio da equivalência, relatividade geral. Mas é isso que eu venho percebendo muito, que muitos professores falaram, e alguns pesquisadores também falaram, que a física ela se interliga. Então várias coisas dá para você interligar com outras de forma muito natural. E você consegue fazer essas ligações, e quando você vê, você partiu de princípios básicos, e você tá indo para conceitos que são mais, digamos assim, complexos. Isso, exato. Mas uma coisa que não quer sanar é como o senhor sai da cosmologia e vai pra quântica. Ah, certo. Então, assim, o senhor hoje em dia ministra aula de mecânica quântica e física moderna. Isso. Então, assim, como o senhor parte da área da cosmologia para ir para a área da quântica, ou como foi essa, digamos assim, essa passagem de uma para outra? Eu tenho uma coisa comigo, assim, que eu quero aprender uma coisa, eu vou dar aula daquilo, vou dar uma palestra sobre aquilo. Aquilo que eu falei, né, de Feynman. Você sabe que você sabe alguma coisa quando você consegue explicar para uma criança, para um público leigo, e eles conseguem compreender. Claro, as minúcias sempre vão ficar, mas as ideias gerais que eu quero passar. Então, a quântica foi algo assim interessante. Eu tive uma péssima formação em quântica na UFBA. Sim. Muito ruim mesmo. Infelizmente, sabe que tem professores que são excelentes e professores que não são tão bons assim. E isso vai ser em qualquer universidade, qualquer instituição, sempre acontece. Qualquer escola, né? E isso é inevitável. Então, coincidentemente, tanto na minha graduação quanto na minha pós-graduação, eu não tive bons professores, assim, né? O professor não tinha didática. Eu não estou tocando aqui no conhecimento dele, mas eu não sabia passar o conhecimento que ele tinha. Né? Às vezes é muito conhecimento e não consegue passar aquilo para os alunos. Às vezes tem professores que, especialmente na universidade, que eles são obrigados a dar aula. No Brasil, pelo menos, são obrigados e não gostam da aula, enfim. Não era aquilo que ele queria. Entendeu? Ele quer pesquisar, ele quer fazer outras coisas. Então, assim, tem essas questões, né? Especialmente na universidade. Bom, então não tive uma boa formação em quântica. Aí quando eu caí aqui, apareceu a disciplina de quântica. Eu falei, opa, aí agora é a hora. Então, se eu queria aprender, tem a oportunidade. Exatamente, agora eu vou ter que aprender para ensinar. Entendeu? Ou seja, a obrigação de ensinar me obrigou a estudar e aprender. Então eu comecei assim, claro, eu tive uma má formação, mas não era totalmente leigo em quântica, tá? Não sabia nada. Eu sabia, assim, algumas coisas, sabia bastante coisa. Mas tinha minúcias, que são escorregadias, quântica bem escorregadia, que eu não me dominava. E há outras que ainda, creio eu, que ainda não domino hoje ainda, tá? Eu não sou por exemplo, tão técnico quanto o Oswaldo. Oswaldo fala área quântica com muito mais propriedade do que eu posso falar, que é a área de formação dele específica. Sim. Mas então, assim, eu comecei, vou dar a aula dessa disciplina. Aí eu consegui, né, pegar essa disciplina, e aí preparei o curso, sempre eu preparo minhas aulas com 2 ou 3 livros, e assim comecei a estudar. Então, meu caminho para a quântica foi aí. E um outro interesse e aí a questão do palestra que eu apresentei, eu me ofereci também para dar o EPR, que era um assunto que eu já vinha estudando por interesse filosófico, até como eu coloquei na minha palestra, eu tinha um interesse filosófico sobre o assunto. E eu falei, pronto, agora é a oportunidade, vou ter que me obrigar a estudar, preparar a palestra. Eu já vinha trabalhando esse tema com os alunos no curso de quântica, assim como um apêndice,
Finalzinho, eu coloco isso aqui no... Eu vou dar esse apêndicezinho aqui sobre o EPR, etc, a discussão que é bem interessante, realismo, antirrealismo. Fechar o curso, eu sempre faço isso. Só que aí tava assim, ainda meio... balançando. Eu falei, não, vamos arrumar essa casa aqui. Agora eu vou fazer uma palestra sobre isso. Aí li um monte de artigos, os originais... Peguei interpretações dos originais, porque a gente lê o original, aí fica algumas coisas lacunas, aí você lê autores que falam sobre aquilo, adaptações, demonstrações do Teorema de Bell, TCC, já foi uma pilha de coisas sobre aquilo. TCC sobre o assunto. Então, assim, um TCC excelente, inclusive, que eu li sobre o assunto. Então, assim, eu comecei a ler, buscando as fontes originais, comprei livros sobre o assunto, do professor Oswaldo Pessoa, né? Tem um livro, Conceito de Física Quântica, o volume 2, é praticamente só sobre isso. E aí, pronto, eu fui estudando, e assim... E adquirir um conhecimento, uma certa propriedade no assunto que me permitiu, então, preparar a palestra. Então, assim, resumindo a resposta é isso. Então, quando o assunto me interessa, eu me obrigo, de alguma forma, a falar sobre aquilo. Sim. E aí, ao se obrigar, é uma espécie de chicote nas costas, que eu sempre falo, a gente às vezes precisa de um chicote nas costas para poder a coisa andar. Senão fica ali, você vai dando prioridade a outra coisa. Não, isso aqui agora não. Você estuda, mas não com aquele afinco de... Existe uma finalidade para aquilo. Exatamente. Eu tenho interesse hoje em estudar física e estatística. Então, assim... Assim, pô, se eu preciso voltar a estudar, não lembro de muita coisa. Aí o que acontece? Lá pra frente eu vou pedir pra dar essa matéria. Então... Vai chegar um momento que você vai falar assim, eu preciso estudar de novo. Aí eu vou ter que pegar, entendeu? E abrir e fazer tudo novamente. Então, assim, é assim que se aprende, entendeu? Assim, de fato, que aprende. O professor, quando vocês se formarem, vocês vão se tornar professor, obviamente, legalmente, mas assim, vocês vão aprender a ensinar quando vocês começarem a ensinar e aprender certos conceitos de física quando vocês começarem a ensinar. É inevitável isso. Teve uma coisa que foi dita aqui, eu não lembro exatamente quem foi que falou, mas é aquele negócio, você só consegue, às vezes, ter uma nova interpretação ou entender de fato aquele conceito quando você explica. Uhum. Porque é como se fosse a sinapse do cérebro você vai fazer uma sinapse e vai falar, tá, isso aqui é isso aqui, e você tipo, nossa, é só isso, não era aquele bicho de cabeças que eu achava. Então são coisas que só são desenvolvidas durante a atuação daquilo. É que quando a gente é aluno também, a gente tem que ser às vezes pragmático. Sim. O que é pragmático? Vai ter uma prova, eu sei como é que o professor cobra, eu vou estudar aquilo ali que o professor cobrou. Às vezes é necessário para você ter um bom desempenho. Entendeu? E muita coisa passa. Coisas que não ficaram muito claras, coisas que não compreenderam. A gente geralmente não lê texto, fica só fazendo cálculo. Inclusive, estou mudando um pouco minha forma de avaliar, fazendo perguntas mais teóricas para forçar o aluno a ler um pouquinho alguma coisa também, compreender. Exatamente, compreender o que está fazendo conta. Porque... Inclusive, isso tem sido uma coisa que tem alugado um triplex gigantesco na minha cabeça nos últimos tempos, por conta realmente de um artigo que eu estava lendo, e eu estava lendo sobre isso, e estava pensando sobre a forma de ensino. Não somente na forma de ensino dentro do IFBA, quanto meus professores, enquanto a mim, mas também o como eu fui no ensino médio e como eu vi física. A gente vê muito a matematização de tudo. A gente vê a matemática, beleza, muito importante. Mas cadê o fenômeno que a matemática está me traduzindo? Exatamente. Cadê a fenomenologia que eu preciso aprender? Então, isso ultimamente, tem sido um ponto para mim que eu venho me questionando até mesmo pelo ensino investigativo que muitas vezes se é pregado, se é dito, enfim, as vertentes que tem de ensino. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, certo, e a fenomenologia? E isso também veio também uma pergunta para dentro do podcast. Eu tô discutindo, não tô discutindo a matemática. Eu não tô trazendo, por exemplo, não tô trazendo a equação de Planck para poder falar sobre ela, não tô trazendo a equação de Bell, não tô trazendo nada disso para cá, mas tô trazendo os fenômenos ao qual estamos falando que baseiam a mecânica quântica. Então, como é que a gente consegue desenvolver isso de uma forma mais didática, por exemplo? Então, tem sido algo que eu vim refletindo há um bom tempo e alugando não só um triplex, mas um condomínio inteiro na minha cabeça para poder pensar sobre. Da aula, por exemplo, um grande problema da física que eu vejo, nossa formação em física, é que nós damos aula para o ensino médio. Quando a gente dá aula para o ensino médio, a gente realmente tem todas aquelas equações, aquelas coisas. Agora, por exemplo, se introduzisse a física no fundamental, ou ao menos no 2, já no início lá, fundamental 2, acho que é o sexto ano, a partir do sexto ano. Então, física conceitual. Tem um livro de física conceitual do Hewitt, né? Muito bom. Física conceitual. Uma outra equação que envolva regra de 3, só para saber que existe realmente equação. Mas trabalhar os conceitos. Algo simples como uma divisão, algo do tipo. Uma regra de 3, um produto, entendeu? Alguma coisa assim, como esse exemplo que eu dei do carro, né? A regra de 3, bem memória, aí um aluno de quinto ano é capaz de fazer. Sim. Entendeu? Compreender. Então, assim, se nós tivéssemos essa ferramenta, essa possibilidade de introduzir mais cedo, creio que diminuiria o preconceito dos alunos quanto à física no ensino médio, porque eles já chegam com preconceito. No primeiro ano já tem preconceito, não sei de onde vem, mas... Já chega com esse negócio de, é só matemática, não quero.
entendeu? Que é necessária. E também, além de diminuir isto, você já conseguiria mostrar aplicações, porque aí você tem que contextualizar, não tem jeito, você tem que ser física aplicada. Sim. Você tem que mostrar o inércia aqui, o cinto de segurança, olha aqui, hidrodinâmica, aqui a pressão de Pascal, fazer experimentos, etc. Então você já começa a trabalhar os conceitos ali com os alunos, depois você vai trabalhar a parte matemática. E mesmo a parte matemática, nós deveríamos também, talvez, repensarmos o que de matemática é necessário a gente ensinar em física, entende? Uhum. Eu sempre dou o exemplo do cálculo do campo magnético de um solenoide, ou de um espira. Aí você dá lá a equação B igual a μ0, sabe? Para o aluno aquilo ali Não quer dar muita coisa. não diz muita coisa, entende? Então é necessário. São questões, não tenho resposta para isso não, tá? Sim. São questões que nós, enquanto professores de física, devemos nos levantar. São questões pautadas. Entendeu? dentro do curso. Levantar e especialmente quando estivermos em sala de aula, o que é necessário? Porque durante muito tempo, aqui em Salvador particularmente, as escolas ensinavam, o que era ensinado na escola era norteado pelo vestibular da UFBA. Escolas particulares, me refiro, né? E também, às vezes, públicas também, estaduais, né? E aqui também. Então, assim, o UFBA cobrava mecânica quântica, ensinava-se mecânica quântica no terceiro ano. Relatividade, ensinava-se relatividade. Bom, acabou-se o vestibular da UFBA, veio o Enem, a maioria das universidades do Brasil abraçou o Enem. E o que acontece? O Enem esvaziou um pouco esse conteúdo, para o bem ou para o mal. Porque as provas do Enem, eu já vi, assim, as questões a maioria são contextualizadas. Sim. São aplicações do cotidiano. Não é uma prova tão difícil de você fazer. O problema é excesso de questões e muito cansativa. É uma prova cansativa, uma maratona. Exatamente. Mas não é uma prova difícil. Uhum. Da física, não é difícil. Então, assim, talvez, aí uma pergunta, não seria mais interessante para nós, professores de física, no nível do ensino médio, atuar conforme o Enem, mas pensa aqui o seguinte, não é que o Enem norteia o nosso ensino, mas a forma de abordar os problemas mais contextualizados, ao invés de colocar problemas altamente complexos, trazendo problemas dentro de um cotidiano, de uma aplicação cotidiana maior. Sim. Até que ponto? São perguntas, eu não tenho resposta para isso. Até que ponto aquelas questões de bloquinho puxando bloquinho, com atrito, um plano inclinado, etc, etc, vão trazer algum conhecimento efetivo para o aluno. Entende? Claro, para aqueles que gostam, mas é maravilha, Tá bota no bloquinho, bota... Mas quantos que gostam na sala de física com 40 alunos? 1 ou 2. Exato. Entendeu? Que gostam de fato. E aí todo o resto da turma você cria um afastamento. Exatamente. Mas, professor, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer imenso ter o senhor aqui. E ter o senhor também durante a Semana Quântica, ver a palestra do senhor, enfim, ver o experimento. Sim, legal. Então, assim, gente, se vocês não viram, tá no YouTube, tá aqui na playlist. Vocês conseguem ver a palestra e ver o experimento. Porque, assim, não só deu a palestra, como mostrou pra gente ao vivo. Como é o Complexo APR e o que você tava dizendo na hora. Enfim. Muito obrigada por ter vindo, foi um prazer imenso. Mais alguma coisa que você queria dizer pra gente? Só quero agradecer mais uma vez pelo convite. Estou à disposição para outros convites, né? Também gosto bastante de estar aqui. Agradeço a você, o público. Até a próxima, então. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.